Começa agora mais uma edição do Mulheres Antenadas. E no programa de hoje vamos falar sobre a Lei da Palmada, um projeto polêmico que tramita na Câmara dos Deputados. E você, é a favor ou contra? Qual pai ou a mãe nunca pensou em dar uma palmada no seu filho? Porém, existem pesquisas que comprovam que castigos físicos não dão bons resultados. Mas sabemos que alguns pais ainda usam castigo para educar os seus filhos e que, na maioria das vezes, eles também foram educados com palmadas. O nosso país está de olho nisso. E foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei chamado Lei da Palmada, que proíbe os castigos físicos e as humilhações tanto em crianças quanto em adolescentes. A lei prevê que os pais que cometerem esse abuso serão encaminhados tanto para orientação quanto para tratamento. E nós sabemos que, como as crianças não sabem se defender sozinha, os profissionais, tanto de saúde quanto de educação, também poderão ser punidos em caso de omissão. O Brasil vem avançando na educação com as nossas crianças, mas ainda muito o que fazer contra a violência infantil. E para falar hoje sobre a Lei da Palmada, recebemos a deputada federal Érica Cocai, que é foi presidente da comissão especial que analisou o projeto. Obrigada, deputada, pela sua presença. É um prazer imenso estar aqui. Imagina, deputada, mais uma vez, né? Muito obrigada por vir, agradecer aqui o nosso programa. E a senhora, como foi presidente da comissão que analisou esse projeto, que é a Lei da Palmada, podia contar pra gente, então, qual a avaliação geral da senhora, né? Pra gente poder entender qual o objetivo dessa lei. Olha, nós fizemos uma discussão muito intensa sobre esse projeto de lei, que é um projeto que foi encaminhado ao Congresso Nacional, à Câmara, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um projeto, portanto, de origem do Executivo. É um projeto que assegura que toda criança e todo adolescente tem um direito de viver sem castigos físicos ou sem tratamento cruel e degradante. Em verdade, é um projeto que faz com que os direitos da criança e do adolescente não fiquem na soleira da sua própria casa, não fiquem na porta de casa. Nós tivemos muita reação também quando se começou a discutir a Lei Maria da Penha. As pessoas diziam que a Lei Maria da Penha significava uma interferência na relação entre homens e mulheres, entre maridos e esposas, enfim. Ou seja, era como se o universo do lar, naquele universo, tudo fosse permitido, inclusive tirar da mulher a condição de ela existir enquanto pessoa. Então, nós queremos dizer que dentro do universo da casa, nem tudo pode ser permitido. Nossas crianças têm que ser protegidas. Claro. Né? E nós não estamos interferindo no direito de educar. Deputada, é justamente isso, falar em permissão, né? A gente sabe que a maior polêmica, uma das maiores polêmicas desse projeto é porque os pais estão questionando isso. Quer dizer que o Estado agora vai interferir na educação do meu filho? Não posso mais bater. Como a senhora avalia esse projeto dessa forma que as pessoas estão analisando? As pessoas que pensam assim é porque acham que educar é sinônimo de bater. Nós não estamos interferindo no direito de educar. Ele é insubstituível da família ou de pessoas que substituem a própria família, mas ele é insubstituível. Nós estamos falando não do direito de educar, nós estamos falando do direito de bater. Até muitas pessoas falam o seguinte: olha, mas eu exerço um castigo, eu dou uma palmada, um beliscão, puxo o cabelo, isso não dói. Eu digo o seguinte: já se perguntou a criança se não dói? Já se perguntou a criança se o beliscão não dói? Se o puxar o cabelo não dói? Se a palmada não dói? Então, assim, quando você dá a palmada, belisca, em verdade você está se permitindo de agredir aquela criança. Então, nós não queremos interferir na educação. Nós queremos dizer que bater não é educar. Bater não é educar. Até porque todas as pesquisas, nós fizemos inúmeras audiências públicas. Sim. Nós escutamos especialistas, escutamos o Estado, escutamos a sociedade, escutamos as crianças, escutamos os adolescentes, escutamos os pais. E muitos pais pediam ajuda. Eu lembro da fala de uma mãe, numa audiência pública que tivemos em Salvador, na cidade de Salvador, que terminada a audiência pública, ela nos procurou e disse: aonde é que eu busco ajuda para parar de espancar minha filha que tem 4 anos? Entendi. E o projeto estabelece aonde se vai buscar a ajuda. Porque, via de regra, quando se bate na criança, não é algo pensado.
não é dentro de um processo e de um método pedagógico ou do método para ensinar a criança. É alguma coisa que se extrapola, é alguma coisa onde você não consegue conter a raiva e muitas vezes se sente impotente. Quando nós temos uma lei que já existe em 30 países, 30 países, o primeiro país que aprovou lei semelhante a essa foi em 1979, na Suécia. Naquela época, 90% das crianças sofriam violência física e hoje você não tem 10% dessas crianças sofrendo violência física. Deputada, então falando disso, mas e o nosso país? Está preparado para fiscalizar essa... Como que vai ser essa fiscalização? Olha, o pai que bate um filho em casa, mas há uma palmada... Como vai ser essa fiscalização? Mas só um pouquinho, deixa eu só fazer mais uma pergunta, para poder responder tudo de uma vez, deputada. As pessoas também perguntam, mas já não existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevê punições, também resguarda o direito da criança de não ser maltratada? Esse projeto vem para complementar? Como é que é isso? Esse projeto vem para complementar. Inclusive, ele é um projeto que possibilita que haja políticas públicas para dar suporte a esse pai e a esta mãe. Sim. Porque a grande preocupação do projeto não é com a palmada esporádica. Quem dar uma palmada esporadicamente, pode educar sem bater. Pode educar. Pode educar. Nós estamos preocupados com as milhares de crianças que são vítimas de espancamento. Sofrem agressão. E eu digo que nós estamos vivendo uma polêmica nesse exato momento que nós já vivemos anteriormente. Quando se tirou a palmatória da escola, também os professores diziam, estão tirando o meu direito de educar. E aí, hoje, nós educamos sem palmatória. Claro. E hoje a palmatória, a sua proibição é legitimada na sociedade. Nenhum pai permite ou nenhuma mãe permite que seu filho sofra violência do educador, do professor dentro da escola. Então, por que se permite que essa violência aconteça dentro de casa? Até porque, olha, quando a criança sofre muita violência, ela passa parte do pressuposto de que o mais forte domina o mais frágil. E isso ela internaliza. Ela vai bater nos coleguinhas. Vai tentar, quando ela se sente em uma relação, onde ela se sente com mais poder e com mais força do que o outro, ela tende a utilizar a violência como resolução dos conflitos. E quando ela se sente mais frágil, ela tende a se submeter. E nós não queremos uma sociedade de pessoas violentas ou submissas. Nós queremos uma cultura de paz. Nós queremos que as pessoas se sintam inteiras, que as pessoas possam se encarar umas às outras iguais em direitos. Até porque nós vivemos uma sociedade muito violenta. Claro. Até porque, né, deputada, as pessoas estão em casa e falam assim, gente, mas eu apanhei a minha vida inteira e agora eu não posso bater no meu filho, eu virei um cidadão de bem, né? Eu sou uma pessoa do bem, apanhei a vida inteira e estou aqui, linda, saudável. Mas é essa cultura que está entranhada na nossa sociedade, né, deputada, que precisa ser mudado isso de alguma forma. Precisa ser mudado porque é o seguinte, todas as pesquisas também indicam que quando você bate na criança, quando você exerce o castigo corporal, o tratamento cruel e degradante, não é só o bater físico que deixa a marca na pele, a humilhação, enfim, o tratamento cruel, enfim. A tendência é que você não mude o comportamento. Você muda o comportamento, né, quando está na frente do agressor. Mas você não muda porque ele não foi fruto de um convencimento. A criança, ela não foi convencida, ela não tem a consciência de que a sua ação é uma ação que não deveria existir. Né? E nós precisamos encarar que nós não estamos falando de limites. Né? Toda educação exige limites. Limites. Não é certo, limites. Claro. Mas os limites não podem ser impostos de uma forma em que a criança se sente absolutamente nada. Porque uma criança que é vítima de violência, ela não se sente pessoa. Ela é anulada enquanto pessoa. Então, portanto, nós queremos construir uma outra sociedade. Mas e aí, como que vai entrar o papel do Estado para fiscalizar isso, deputada? Olha, com os instrumentos que já existem. É tanto que nós estamos estabelecendo determinadas responsabilizações para os educadores, para os profissionais de saúde, que não façam as devidas notificações, que já é prevista, a notificação já é prevista, mas que não tomem nenhuma providência, que sejam complacentes. Porque a defesa dos direitos da criança e do adolescente, ela é de responsabilidade do Estado, mas é de responsabilidade da família e também da sociedade. Então, penso quantas vezes nós vimos uma criança ser espancada e estar em sofrimento e nós nos calamos. Quantas vezes? É filho dele, ele que eduque, né? Mas e até assim, mais complicado, porque quando é uma mulher, por exemplo, falando da Lei Maria da Penha, a gente vai denunciar. Mas e essa criança? Quem vai fazer a denúncia? Vai esperar que seja o educador, o médico?
Como que vai A ser criança essa precisa, educação, a criança socialização? precisa ser protegida, precisa ser protegida. Então, os mecanismos de notificação e de responsabilização, com exceção dos profissionais, que nós estabelecemos uma outra responsabilização para o caso de dar não notificação, mas os mecanismos de responsabilização dos pais, eles já existem. Nós não estamos mexendo com isso. Nós não estamos entrando no mérito de quais são os instrumentos. Nesse sentido, há uma diferença com relação à Lei Maria da Penha. Que a Lei Maria da Penha, ela estabelece um outro tipo de punição para a violência doméstica. Ela tira do crime de menor potencial ofensivo e coloca no crime de igual potencial ofensivo a outros tipos de violência. No caso da lei contra os castigos corporais, isso não está dado. Não há nenhuma responsabilidade. Há um processo de comprometimento do Estado para que forneça políticas públicas e apoio a esses pais que precisam entender que bater não é educar. Mas como que vai funcionar? Os pais que vão falar, preciso de ajuda, vai procurar? Como que vai funcionar isso na prática? Olha, quando você cria uma lei nesse sentido e ela se entranha na sociedade, a sociedade internaliza, se apropria dessa lei, nós esperamos que a sociedade passe a não ser cúmplice pelo seu silêncio de toda forma de violência. Se conscientize que Ou precisa seja, mudar que precisa, forma pode educativa, denunciar. vai ser Ela tem um educativa. caráter absolutamente pedagógico. Toda lei, em verdade, tem um caráter pedagógico. Né? Então, portanto, nós esperamos que a sociedade entranhe de que toda criança e de que todo adolescente tem o direito de viver sem castigos corporais ou tratamento cruel e degradante. Que toda criança, que todo adolescente são pessoas. Porque sabe por quê? Quando você espanca uma criança, quando você não dá direito de fala, quando ela não pode falar, quando a sua fala não é escutada, você está tirando dela a condição humana. E a condição humana pressupõe nós sermos sujeitos da nossa própria vida. E pressupõe também a afetividade, o carinho. Imagine um lar onde é um espaço onde as relações são mais profundas, são mais atávicas, são mais amorosas, onde estão as principais e mais importantes relações afetivas que você desenvolve, que esse lar seja um espaço onde você não tem o direito de fala, a criança não tem o direito de fala, a criança muitas vezes apanha sem saber por que está apanhando, muitas vezes ela apanha sem que tenha nenhum nexo causal com qualquer tipo de atitude que ela tenha, simplesmente porque os pais estão estressados, estão nervosos e eles tendem a descontar nas próprias crianças. Então, muitas vezes as crianças, e nós colhemos inúmeros depoimentos nesse sentido, as crianças dizem, eu não sei porque eu apanhei, eu não sei porque eu apanhei. Eu apanhei sem saber por quê. É aquela coisa, né? Aqui quem manda sou eu, a casa é minha, tem que obedecer, você é meu filho, eu te crio, pronto, e acabou. como é que você vai criar essa criança numa lógica ética? Que ela vai aprender a se submeter e a se anular enquanto pessoa quando sentir que o outro é mais forte. Não é apenas que ela pode reproduzir o comportamento agressivo e virar um agressor. Ela pode reproduzir um comportamento de subalternidade quando ela sente que o outro é mais frágil, é mais forte, e a partir daí ela deixa de contestar, ela deixa de ter uma consciência crítica e tende a se submeter a tudo que venha de alguém que ela sente que é mais forte. Então, portanto, eu creio que a sociedade, é óbvio que provoca uma certa polêmica. Mas aí está o objetivo, né? Tem que acordar, tem que fazer com que as pessoas parem para pensar. Gente, né? E infelizmente o nosso tempo passou muito rápido, já temos que encerrar nosso primeiro bloco. Agradecemos a sua presença, a sua contribuição aqui para explicar para quem está em casa como que vai funcionar esse projeto, a Lei da Palmada, tão polêmico aí. Então pense, em vez de chamar Lei da Palmada, podia chamar Lei Isabela Nardoni. Será que se as pessoas tivessem denunciado todo sintoma ou toda expressão de violência contra Isabela Nardoni, será que ela ainda estaria conosco? Será que ela também não foi vítima de uma complacência com as formas de violência? E de todo mundo, e não só dos pais, mas também não só dos pais, de toda a sociedade. sociedade. Por isso eu digo, não bata, eduque. Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Voltamos e no primeiro bloco recebemos a presidente da comissão especial que analisou o projeto de lei da palmada na Câmara dos Deputados, a deputada Érica Cocai. E para dar continuidade no assunto, hoje vamos falar com a psicóloga Daina Machado para falar sobre a educação dos filhos. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês por me convidar. Mais uma vez, então, Daina, muito obrigada. E assim, nós como pais, mães, né, de uma forma geral, como nós tratamos agora há pouco da Lei da Palmada com a deputada Érica, a senhora como psicóloga, qual a avaliação geral que a senhora faz dessa lei? Olha, a Lei da Palmada, ela é um pouco controversa no sentido de como que se vai fiscalizar isso. Sim. Com relação à agressividade, com certeza, todos nós psicólogos somos a favor, porque você não pode bater numa criança para educar essa criança. Sim. Não é dessa forma que você educa. Nosso questionamento é como se vai fiscalizar isso, né? Porque uma palmadinha não deixa, às vezes não deixa marca, né? Então, como é que essa fiscalização vai acontecer? Agora, a gente sabe que a agressividade é sempre muito ruim. Como é que você quer que seu filho não bata na criança na escola se você bate nele? Sim. Então, o que acontece? Ele está aprendendo aquilo que você está fazendo com ele. Né? Então, você não educa uma criança quando você bate. Os reflexo, não adianta, né? Espelho, a criança, ela aprende muito mais pelo aquilo que você faz com ela, elas são verdadeiras esponjinhas, né? Eles vão aprendendo pelo visual. O que você faz com ele, eles aprendem, né? Agora, você pode falar um monte de coisa, mas aquilo que você fala aquilo que você faz com ele aprende muito melhor. Então, se você não bate, se você conversa com ele aprende muito mais, porque ele sabe que não pode bater. Sim. Né? Agora, você fala assim, não, você não pode bater. Mas você bate nele, qual é a mensagem que você está passando para ele? Você pode bater. E aí a criança, na cabeça dela, como é que fica essa coisa? Fica uma coisa difícil para ela, porque assim, eu não posso bater, mas meus pais me batem. Qual é a mensagem que ele está recebendo? Uma mensagem dupla. Sim. Eu não posso bater, mas eles me batem. Doutora Daina, e a senhora acha que isso é uma questão cultural que está enraizada já nos nossos costumes? Do seguinte, eu falo, mas eu apanhei quando criança, e por que hoje eu não posso bater no meu filho se eu estou aqui, uma pessoa de caráter, do bem, eu apanhei a vida toda e nem por isso estou fazendo mal, por que eu não posso bater no filho? Certo. Olhando isso de uma forma do lado psicológico, né? Como que a senhora avalia E os traumas que aquilo deixou, né? A gente está olhando assim, a pessoa de caráter, tudo bem, mas isso pode deixar muitos traumas na pessoa. Porque no íntimo do adulto, às vezes, muitos problemas que os adultos têm, falar, mas na atual conjuntura, a sociedade está fazendo isso comigo, mas não, talvez é uma coisa que ele trouxe dessa época de infância. Com certeza. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa, meu pai foi uma pessoa que ele disse que apanhou muito quando ele era criança, né? Ele foi um homem de bem, de caráter, mas ele percebeu que aquilo foi muito ruim para ele. Deixou traumas incríveis. Então, assim, ele não gostava de lembrar da infância dele, porque tinha sido uma coisa muito traumática para ele. Ele apanhava muito, porque naquela época os pais batiam muito nas crianças, né? Então, ele nunca bateu na gente. Sim. Só dele olhar, a gente sabia que você não podia fazer aquilo. Então, não precisou dele bater na gente pra gente aprender que não precisava fazer determinada coisa. Até porque ele sentiu na pele também, né? O quão ruim é. Então, você pode educar, então, sim. não é uma forma de justificar que eu vá precisar bater no meu filho. De jeito nenhum. Quando a gente bate numa criança, é porque você perdeu o controle. Sim. Porque se você tiver controle, você vai conseguir administrar direitinho aquela coisa. O que eu percebo muito é que as pessoas não tem tempo, estão estressados, a vida é muito corrida, e aí você acaba ou permitindo muita coisa, que hoje é o oposto também, que a gente vê que hoje tem muita permissividade. Eu percebo que hoje os pais têm muita dificuldade de colocar limite nos filhos, e os filhos precisam de limite, a gente sabe disso, porque senão só os nossos instintos saem. Então, toda criança precisa de amor e de limite, isso é certo. É como nós conversamos nos bastidores, né, Daina? Na verdade, os pais pensam assim, gente, na minha época eu não tinha determinada coisa, não tinha tal liberdade, e agora, se eu posso proporcionar isso ao meu filho, se eu posso dar essa liberdade para ele, por que não fazer? Mas aí a gente perde o controle, não é isso? Isso. Até o que ponto? É uma linha muito tênue também, Muito tênue. E como que os pais podem agir? Então, eu falo, o processo educativo é para a vida inteira. Sim. Né? Então, educar dá trabalho, dá muito trabalho. Então, você vai vendo algumas... Se filho viesse com o manual de instrução. Era bom, o manual de instrução era ótimo. Mas somos todos diferentes, teríamos que ter um monte de manual de instrução para cada pessoa. Mas ainda bem que cada um tem uma personalidade diferente, né? Graças a Deus, que se fosse tudo igual era muito chato, né? Era muito ruim.
Mas então, voltando à sua questão, né? Como é que você pode fazer? Sim. Foi isso que você perguntou. Aham. Então, eu acho sempre que o diálogo, a conversa com a criança, ensinar o que que pode, o que que não pode. E é difícil, repetir. Isso você tem que fazer sempre. Essa repetição, eles estão escutando. Sim, Eles podem fazer de sim. conta que não está escutando. Pode fazer, mas isso estão vai sabendo ficando, vai tudo. entrando na cabecinha deles, né? Vai entrando lá. Doutora no- Dani, o castigo, já que a gente fala educar, sem bater, a melhor forma, conversa, diálogo, e o castigo? Eu acho que válido. Válido Eu acho pra que é válido, criança? sim. Não aquele castigo de coloca de joelho no Não, em milho. cima do milho, porque também é uma Aí agressão, é ele também vai maltrato. sofrer, né? Não, mas, por exemplo, você tirar coisas que a criança gosta, o adolescente gosta, né? Ele está fazendo muita coisa que você não concorda. Então, você pode privá-lo de algumas coisas que ele gosta. E ele vai aprender que se ele não fizer aquilo de acordo com o que deve ser feito, com as normas da sua família e da sociedade, que temos que respeitar o outro, Sim. né? Aí ele vai sofrer uma sanção, uma E o cantinho do penalidade. pensamento? Deixar trancado no quarto ou sentado no banco pensando? Não tem o Depende cantinho da do idade, né? pensamento? Depende da idade. Porque a Eu criança não de sei, 5 eu não aninhos sei vai como poder é que é, refletir mas muito. me parece que Não assim, vai. a cada ano da idade da criança é 1 minuto do cantinho do pensamento. Pois é. Existem até pesquisas Então, que fazem uma você relação. tem que ver a idade da criança e Aham. você vê ou do adolescente para ver a coisa proporcional para ele, Claro. né? O que que é importante para ele? É o videogame? É a brincadeira debaixo do bloco? Então você é acha alguma que a coisa que mais funciona é o que eu mais gosto, eu Isso. retiro Muito daquela Muito bem, criança. Vai ser muito privado. bem. Pegou a ideia. É isso mesmo. A criança gosta de uma determinada coisa e ela fez uma coisa que você não aprova, então você tira aquela coisa dela. Você vai voltar com aquela coisa a partir do momento que você obedecer às normas, às leis e às regras. Porque a gente precisa de viver numa sociedade. Claro. E a sociedade tem normas, tem reis, tem regras. Se eu faço uma coisa que eu vou te agredir, eu posso fazer tudo que eu quiser, desde que eu não agrida você, nem a sociedade. Né? Para a gente viver bem em sociedade, a gente tem que respeitar as normas. A criança não sabe disso. Ela só tem os instintos. Sim. Então a gente precisa orientando, falando para ela o que é que ela pode, o que é que ela não pode. Verdade. Agora, para isso, eu não tenho necessariamente que bater. Sim. Se você apanhou quando era criança, eu tenho certeza que você não... Ninguém gosta de Gostou sofrer dor. disso, eu, né? eu penso assim, gente, não é possível que eu preciso causar dor para que ele me Não compreenda o que precisa. é errado ou o que é certo. Não é? Acho que é muito desumano, Eu é acho, quase eu animalesco. Mas assim, as pessoas estão em casa e falam, gente, mas como que eu faço para poder... O meu filho tá no shopping, dá birra, cai no chão, em locais públicos, e a gente fica desesperada sem saber Ok. como agir. O que a gente faz? Cata no braço e vai embora. Pronto. É Ou uma- se não, deixa no chão e deixa dar birra e deixa gritar. Pois é, mas aí como é que... Você Acho pode que fazer melhor não, né? Você vai sem deixar a saber. merda deixar, você vai estar incomodando uma porção de gente. Porque ou a gente ignora... Infelizmente, você vai ter que abdicar do seu programa, né? Pega a criança, leva embora, assim. Vai sofrer você e ela, né? Sim. Mas ela vai aprender que se ela der birra lá, ela vai perder o passeio dela no play center, a coisa que ele ia comprar, ou o lanche que ele ia comer, né? Que ele ia gostar, né? Não podemos citar nenhuma lanchonete, mas assim, às vezes tem umas que tem uma promoção, né? Sim. Aquilo você tira. E como Tira sempre, as mães totalmente. estão me assistindo, eu sou mãe, gente, a gente sabe, eu sou mãe de adolescente ainda, né? Então é uma coisa muito mais complicada. Mas a gente fica tão desesperada, eu acho que, penso eu, né? Naquela hora do desespero todo, a gente tá nervosa, como que vai falar com esse menino? Porque a vontade de apertar e falar, vamos certeza, embora agora. com certeza. Chega em casa, tá mais calmo, aí eu castigo, é retirar o que Você- gosta. E naquele momento, ou a gente pode esperar, porque isso ele passa. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Naquele momento, a sua irritação está altíssima. Nossa. A sua emoção, nível tá, de o estresse nível de tá lá em estresse está cima. altíssimo. Então, qualquer coisa que você faça naquele momento, provavelmente você não vai fazer bem. Bem, Porque você está pensada, irritada, né? você está Claro. nervosa, é natural. A criança está no shopping, te deixou irritada. Você também é humana, né? Se Você for também bater, tem os seus vai ser limites. com muito mais força do que Você até vai que bater com mais queria força, realmente... é melhor você contar até 10, Sim. deixar a sua raiva passar, e quando você estiver calma e tranquila, aí você vai, conversa com ele, faz tudo com ele. Independente da idade, a criança vai lembrar que naquele momento no Assim que shopping... você chegar em casa, Aham. assim que você chegar em casa, você fala com ela imediatamente, Sim. né? E aí Agora, tira, se você deixa de consi- castigo e ainda lembra. Foi Isso. porque você Se teve vo- esse comportamento. Se você conseguir se controlar naquele momento do shopping e falar com ele adequadamente, Aham. tudo bem. Sim. Você tem que olhar para você, né? Como é que você consegue lidar com você naquele momento? Sim. É importante isso, né? Porque tem gente que não consegue, tem gente que consegue. Como você bem falou, cada uma de um jeito, É, né? verdade. Somos todos diferentes, graças a Deus, né? Então, se você consegue conter a sua emoção, então converse com ele, repreenda numa boa. Se você não consegue, leve embora. Cada um de um jeito. Caladinho. Se você não consegue, se você acha que naquele momento você vai explodir,
você vai bater, você vai gritar, Melhor né? calar. Melhor Sim. calar. Aham. Agora, se você consegue impor a sua autoridade, ótimo, porque ele vai sentir a autoridade ali na hora. Naquele momento. Naquele momento. Se você conseguir isso, maravilha. Ótimo. É o melhor. Oi, gente. Tá? Doutora Daina, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar um recado para quem está em casa. Qual a melhor forma mesmo, já que estamos aí com esse projeto polêmico que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que agora vai para o Senado, essa lei da palmada, que a gente viu aqui, conversou com a deputada Érica Cocai, a melhor forma é não bater, educar sem violência. Qual o recado que a senhora deixa para quem está nos assistindo e está em casa agora? Que tenham muita paciência com seus filhos, que processo educativo é para a vida inteira, que bater, a gente já está vendo muito tempo que não ajuda, quer dizer, você está ensinando para o seu filho uma coisa que você não quer que ele faça, porque se ele apanhar na escola ou de um amigo, você não vai gostar, e como é que você faz isso com seu filho? Então converse, procure entender o que está acontecendo, criança dá trabalho mesmo e adolescente também, mas filho é maravilhoso, né? Filho. Filho é maravilhoso, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência, muito amor. Agora, não esqueçam, limites também. Porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão com muita dificuldade de botar limite para os seus filhos. E é preciso botar. Bom, e no programa de hoje recebemos aqui a doutora Daina e também a deputada Érica Cocai no primeiro bloco para falar da questão do projeto Lei da Palmada. E como estamos no mês de maio, comemorando o mês das mães aí, né? Sabendo, nós fizemos nas nossas redes sociais uma promoção para comemorar o Dia das Mães. E pedimos que quem colocasse uma foto com sua mãe, hoje no nosso programa ao vivo, faríamos o sorteio. Vamos aproveitar a presença da doutora Daina e nos ajudar com esse sorteio, né, Tati? Vamos lá começar? Então, assim, primeiro eu também quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram, né, com essa promoção, que colocaram as fotos suas com as suas mães ou com seus filhos. Adoramos conhecer todo mundo, viu, gente? Saber as pessoas que nos acompanham. Então, estamos aqui uma caixinha com vários nomes. E agora o primeiro presente vai ser uma avaliação nutricional, ou para a mamãe que for sorteada, ou para a filha ou para o filho presentear a mamãe. Vamos lá, pega um papelzinho, doutora Daina, para a gente ver quem vai ser o primeiro contemplado. Vamos lá. Então, a primeira, Antônia Teles, então, ganhou uma avaliação nutricional. Ah, que maravilha. Vamos lá, então, o nosso segundo brinde é um brinco da nossa colaboradora, Virgínia Joias. Vamos Então, lá? vamos lá. Vamos ver lá agora. Então, a Keila Barreto de Castro ganhou um super presente, né, da Virgínia Joias, que é um brinco lindo. Qual que é o terceiro agora? São 2 pares de entrada para o cinema. Ótimo. Vai levar a mamãe ou se não o filho para poder assistir. Vamos lá. Então, foi Cláudia Maciel, ganhou um par de ingresso. Mais Maravilha. Então fique antenada você também que está em casa, estamos sempre com algumas promoções nas nossas redes sociais, participe, né? Vamos lá, qual então, o próximo vamos lá. daí? Agora o segundo par de ingresso foi para Andréa Rejane Medina. Tem e mais o nosso último, né, que é um tratamento facial da Mary Kay, que é um presente da nossa colaboradora Letícia de Araújo. Então vamos lá, a Lu Martins, então, ganhou um super kit de beleza. Ai, que maravilha! Então é isso, né, Tati? Vamos já ter que encerrar o nosso programa. Então vamos lá, doutora, muito obrigada pela sua participação. Esperamos, gente, então, ter contribuído, né, com a educação dos seus filhos em casa e ver que essa lei da palmada não veio poder interferir de forma nenhuma na educação dos seus filhos. Apenas orientar, como a nossa psicóloga aqui bem disse, é amor, é educação, né? É você transmitir para o seu filho limite. Precisa ter limite e, de vez em quando, não dói a ninguém. Ficamos por aqui e até um próximo programa. Tchau!